Vamos falar sobre a parte defensiva, a tática defensiva. Nunca foi o meu forte, mas através da minha experiência dentro do futebol, conversando com defensores, com treinadores, procurei me adaptar e procurei tomar conhecimento de um melhor posicionamento de uma defesa. Digamos que essa seria a parte defensiva do Kashima, com o Masa, Akita, o Shunzo, o Okuno, o Gaia, Honda, Santos e o Ishii, que foi praticamente a base da primeira fase. Eu pedia sempre para eles que defendessem com 7 jogadores. Não queria 8, 9 jogadores, sempre com 7, para eles acostumarem com 7, deixando 3 jogadores na frente, para justamente ter uma possibilidade maior de contra-ataque. Então digamos que venha uma bola por aqui, por esse lado direito, e que saia o lateral esquerdo, o Gaia lá. O Okuno já tinha que estar aqui, o Ishii, o Shunzo vinha para cá e o Akita fechava. Honda por aqui e o Santos voltando por aqui. Mas qual é a intenção? A intenção é bloquear toda essa entrada aqui, ó, para que um adversário não penetre por aqui. Que você procure diminuir ao máximo os espaços que fiquem perto do gol. Bola vindo para cá tem uma cobertura desse, a bola vindo para cá tem a cobertura, sempre esse bloqueio aqui no meio para que ninguém chegue na cara do Masa. E quem teve a oportunidade de assistir os jogos do Kashima, foram poucos os lances de jogadores que entravam com a bola dominada na defesa do Antlers. それでは実際の試合で見てみましょう。相手のカウンター攻撃に対し大野がチェックに行きました。その間にディフェンス陣は体勢を整えボールを奪います。そして前線に素早くつないでいます。敵の波状攻撃、それを7人が的確なポジショニングで守り、敵の侵入やパスコースを見事に防いでいるシーンです。Digamos que nós estivéssemos no ataque, então os atacantes todos fomos numa jogada de ataque. Aí foi mais um meio campo e um lateral. E nós tomamos um contra-ataque desse lado. Eu criava muito essas situações, né, no sentido de esse jogador que sai aqui desse lado, porque assim como nós no ataque utilizamos a melhor maneira de se chegar aqui para cruzar, nós também não queremos que contra o nosso time o adversário chegue nessa faixa de campo. Então esse jogador retardava aqui, vinha o Honda por esse lado, já vinha o Shunzo, o Akita, e o Carlos Alberto entrava aqui desse lado. Então pelo menos nós tínhamos 5, porque quem está fazendo um contra-ataque não está fazendo também com um grande número de jogadores, ele está fazendo com 3, 4 jogadores no máximo. Então nós estaríamos sempre, criávamos essa situação de defender com esses 5 jogadores, mesmo que nós tivéssemos os outros 5 lá no ataque. O importante era retardar essa jogada para não deixar que o jogador chegasse a essa posição e fizesse o cruzamento para a entrada de um companheiro dele. ではそのディフェンスの動きをご覧いただきましょう。右サイドでカウンター攻撃を受けています。それをサントスがチェックし、プレーを遅らせることにより5人がゴール前を固めました。大場がチェックに行きセンタリングを上げさせません。諦めた敵がボールを後ろに戻した時にはディフェンスのポジショニングは整っています。カウンター攻撃を受け王の大場が厳しいチェックでセンタリングを遅らせます。その間にディフェンスが戻り相手の攻撃を防ぎました。Outra situação é de posicionamento desses dois jogadores aqui, do Shunzo e do Okuno. A bola estando por aqui, como nós jogamos sem o líbero, jogamos sempre o jogador, mas nunca jogando em linha. Eu dizia para eles sempre que eles tinham que jogar um vendo o número do outro. Então o Shunzo tinha que estar sempre um pouco atrás do Okuno, vendo o número dele. Ou caso do Mako na época. Então, quando a bola vinha para esse lado, esse jogador tinha que sair aqui para dar o combate no centroavante.
e o Shunzo sempre já fazendo aqui, olhando o número dele. Se a bola vinha por esse lado, o Shunzo é que tinha a obrigação de dar o combate aqui, e o Mako ou o Okuno já vinha para fazer a cobertura. E os laterais, lógico, fechando. Então, era sempre importante ter esses jogadores, um olhando o número do outro. Nunca assim, porque uma bola driblada aqui vai na cara do gol, não existe a cobertura. では実際の動きで見てみましょう。大野がヘディングでクリアしようとした時の奥野のポジショニング。奥野は大野の背番号が見える位置でカバーに入っています。これも大野と奥野のポジショニングです。大野はかわされた後、奥野がカバーに入っています。次はサイドバックガヤのプレーです。適切なポジショニングで味方のクリアミスをカバーしています。Para a defesa é muito importante o posicionamento desses três jogadores. Digamos que o Carlos Alberto, o Honda e o Ishii são jogadores. Lógico, o Carlos Alberto jogava mais pelo lado direito, o Honda aqui mais central, pelas características mais defensivas, e o Ishii mais pelo lado esquerdo. Mas havia uma constante movimentação. Se o Honda pudesse ir por aqui, o Ishii vir por aqui, ou o Carlos Alberto, havia essa liberdade. Agora, a função principal era desse jogador aqui no que diz respeito à ajuda a esses zagueiros. Digamos que uma bola, né, num avanço do lateral que saísse aqui na cobertura, a função desse jogador daqui, que nós chamamos de cabeça da área, era obrigatoriamente entrar aqui como se ele fosse um zagueiro também. Então ele, seja do lado direito, na cobertura do Shunzo, seja do lado esquerdo, na cobertura do Honda, ele tinha que fazer a função do outro zagueiro. Então, o Honda, pelas suas características, realmente tinha muito mais facilidade de fazer isso do que o Carlos Alberto e o Ishii. ではその本田選手のプレーをいくつか見てみましょう。センターバックの大野が敵にかわされました。その時本田はセンターバックのポジションをカバーします。そしてサイドに出たボールにもチェックに行きます。次はジーコのカバーリングです。Outro posicionamento importante na defesa é do goleiro. Que normalmente, o goleiro, a posição dele, ele está aqui, ele está olhando tudo que está acontecendo aqui no jogo. Então é importante que ele alerte e fale com o seu companheiro. Então digamos que tem uma bola aqui e ele esteja vendo, ele daqui está vendo o jogo, mas é aqui, ó. Esse jogador está numa marcação errada, ele está aqui à frente. Então ele não pode estar aqui. Então essa é uma responsabilidade do goleiro de alertar, digamos, chamar o Akita, você está marcando errado. Aí pro Akita fazer essa situação. A mesma coisa aqui desse lado. O Gaia e o atacante deles, ele tem que estar sempre por aqui. Digamos que esse jogador está aqui, o Shunzo está aqui. Ele tem a obrigação de alertar. Shunzo, marca aqui à frente. Então, existe aqui dentro do nosso time também. Nesse treinamento da parte defensiva, eu utilizava de maneira diferente. Por quê? Porque na parte ofensiva eu utilizava os 10 jogadores, mas na parte defensiva eu utilizava somente 7 do time, da parte nossa defensiva, e 8 do adversário. Por que 8? Porque dificilmente o adversário atacava o time do Kashima, nem mesmo com esses 8 jogadores. Atacavam às vezes com somente 6. Então eu procurava criar mais ou menos parecido com a situação de jogo dos adversários que enfrentavam o Kashima. Então havia sempre uma necessidade de troca de passe aqui. Eu mandava que o nosso time B apertasse a marcação para que os jogadores do Kashima trocassem de passe aqui e da mesma forma, não fazendo gol daqui de longe, procurassem passar com a bola dominada por aqui, né? Que era onde terminava a jogada. Então era um treinamento para dar uma noção de espaço, num espaço curto, para o time
conseguir ter uma melhor saída de jogo. ミニゲームを始める前にはジーコは必ずその日の戦術について確認します。実際の試合のように厳しくチェックをし、ボールを奪い取ったら単純にクリアせず、パスを回しながら決められた位置にボールを運んでいきます。Mesmo havendo da minha parte uma preocupação maior com a parte ofensiva, por eu ser um atacante, é claro, eu em nenhum momento me descuido da parte defensiva. Pelo menos, se você não levar gol, você já garante o 0 a 0. Mas não é essa a finalidade do futebol. O importante é você mostrar a teus defensores qual a finalidade deles se posicionarem melhor, deles neutralizarem o adversário. Então tem que haver uma preocupação nos treinamentos, na parte tática, para que você esteja bem posicionado para não tomar os gols.